A nossa aula de hoje, aula 6, nós temos o tema que é uma revisão conceitual das ferramentas de gestão. O objetivo é justamente fazer essa revisão conceitual das ferramentas de gestão. Quais são? Balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa. Por quê? Porque você vai precisar usar essas ferramentas na simulação empresarial para poder fazer a gestão da sua empresa no jogo. Retomando então o conceito de contabilidade. Contabilidade é a ciência que visa a registrar e controlar todos os acontecimentos verificados no patrimônio de uma empresa. Muito bem, a sua gestão vai ser administrar o patrimônio da sua empresa que você vai receber. O objeto, então, da contabilidade, o objeto de interesse, de estudo da contabilidade é o patrimônio. E o objetivo da contabilidade é registrar e controlar todas as alterações patrimoniais. Vamos falar de relatórios gerenciais, vamos explicar cada um. Quais são os relatórios gerenciais do jogo? Balanço patrimonial da empresa, DRE e fluxo de caixa. Vamos falar um pouco de cada um deles. É importante a gente revisar esses conceitos porque você vai usar isso na gestão da sua empresa na simulação. Vamos falar primeiramente do balanço patrimonial da empresa. O que é balanço patrimonial? É o levantamento da situação de um patrimônio num período de tempo. Então, você já sabe, o balanço tem o ativo, que é o conjunto de bens e direitos da empresa. Você viu isso na disciplina de contabilidade durante o seu curso. Depois você tem o passivo, que são as obrigações, são as dívidas da sua empresa. E depois você tem o patrimônio líquido, que é também chamado de capital próprio da empresa. Em outras palavras, ativo, passivo e patrimônio líquido significam o quê? Ativo significa o que eu tenho, passivo é o que eu devo e patrimônio líquido é o que é meu, o que é capital próprio. O patrimônio líquido ele é composto pelo capital social e pelos lucros acumulados da empresa. Variações patrimoniais. Então, com base na administração da sua gestão, podem ocorrer 3 situações importantes que a gente chama de variações patrimoniais. A primeira situação é quando o ativo é maior que o passivo. Esta é uma situação boa, uma situação favorável, positiva, superavitária. O que ela significa? O que eu tenho é maior do que o que eu devo. Aí vai sobrar um saldo positivo, que é o meu capital próprio, que é o meu patrimônio líquido. Por isso é uma situação favorável, positiva, superavitária. O segundo é quando o ativo é igual ao passivo. É uma situação neutra, uma situação equilibrada, nula, compensada. O que isso significa? O que eu tenho é igual ao que eu devo. Portanto, eu não tenho capital próprio. Meu patrimônio líquido é igual a 0. Por quê? Porque tudo que eu tenho, eu devo. Eu tenho uma geladeira que está pagando nas Casas Bahia. Eu tenho uma televisão que está pagando nas Casas Bahia. A minha casa está pagando nas Casas Bahia. O meu carro está financiado. Então, aí eu pergunto, o que é seu? Nada. Tudo que você tem, você deve. A terceira situação é quando o ativo é menor que o passivo. É uma situação negativa, deficitária, desfavorável. O que isso significa? Somando tudo que você tem, se você vender tudo que você tem, não paga as dívidas, se ainda fica devendo. É uma situação, no popular, você está quebrado. Se vender tudo que você tem, você ainda fica devendo. Você está quebrado, está falido.
Então, retomando aí a estrutura do balanço patrimonial e lembrando, né, no ativo nós temos dois grandes grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante representa bens e direitos que você realiza, que você converte em dinheiro no curto prazo. O que é curto prazo? Até 360 dias, ou até 12 meses, ou até um ano. E o não circulante? É o oposto. Ou seja, são bens e direitos que vão ser utilizados por vários anos. Portanto, é não circulante, porque o circulante é até um ano. Tudo que passa de um ano é não circulante. No circulante, então, é um conjunto de bens e direitos que vão permanecer na empresa por vários anos. A empresa vai usar por vários anos. Aí nós temos 4 subgrupos do não circulante. O realizável a longo prazo, que o próprio nome está dizendo. Eu consigo fazer dinheiro a longo prazo. O que faz parte do realizável a longo prazo? Valores a receber de longo prazo. Por exemplo, contratos de 2, 3 anos, são valores a receber de longo prazo. Ações, aplicação em ações. Ações é um tipo de investimento financeiro, de aplicação financeira, que é de longo prazo. Depois você tem o subgrupo investimentos. Investimentos é qualquer aplicação que a empresa faça, seja em bens ou direitos, que a empresa não tem o interesse de uso, não é uso próprio da empresa, é um investimento da empresa. Exemplo, a empresa compra uns 10 lotes de terreno, mas ela não vai fazer nada com isso, ela só empatou dinheiro aí para no futuro vender esses terrenos e ter uma valorização de capital. Isso é investimento. Outro detalhe, a empresa ela é sócia de outra empresa. Nós chamamos isso de participações societárias, né? Então, participações societárias é a sua empresa é sócia de outra empresa. Isso é investimentos. Subgrupo imobilizado. É todo o imobilizado da empresa. Máquinas, equipamentos, prédios, instalações, veículos. Então, toda essa infraestrutura para a empresa funcionar. Isso é o imobilizado. E o intangível são bens intangíveis. Exemplo, licença de uso de software, marcas e patentes, licença para a fabricação de um produto de marca, tudo isso é intangível. Depois você tem o passivo. O passivo são dívidas. Você tem dívidas de curto prazo e dívidas de longo prazo. O que é curto, o que é longo prazo? Nós já vimos. Curto prazo é até 360 dias ou até um ano. E longo prazo, depois, acima de um ano. Você, a empresa, né, tem dívidas de curto prazo e dívidas de longo prazo. Dívidas de curto prazo a gente chama de passivo circulante. E dívida de longo prazo a gente chama de passivo não circulante. Depois nós temos o grupo do patrimônio líquido, que é a parte dos sócios. Nós temos o capital social, que foi o dinheiro inicialmente entregue pelos sócios para a abertura da empresa, menos capital a integralizar, que pode ocorrer de algum sócio ser sócio da empresa, mas ainda não colocou dinheiro na empresa. Então, como ele não colocou dinheiro na empresa ainda, então fica registrado como capital a integralizar. Integralizar é colocar, incorporar. Mais ações em tesouraria. Essa conta é muito comum em grandes empresas SA, Sociedade Anônima. Essa conta é usada para contabilizar todas as ações da empresa
que a própria empresa recolhe do mercado, recolhe da Bolsa de Valores. Então, ela não quer mais vender ou ela quer recuperar as ações que estão no mercado. Então, ela recompra essas ações e deixa na sua tesouraria como capital seu. Futuramente, ela pode voltar a vender essas ações. Mais os lucros acumulados que der nos períodos, menos prejuízos e mais as reservas. Na contabilidade você deve ter aprendido. O que é reserva? Reserva é uma reserva. É uma parte do lucro que a empresa tem e teve e a empresa deixa reservado para futuros investimentos. Aí tem vários tipos de reserva. Reserva de capital, reserva de lucro, reserva estatutária, reserva legal. Pesquise mais sobre essas questões da reserva. Relatórios gerenciais, então, nós vimos balanço patrimonial, agora vamos ver o DRE, demonstração do resultado do exercício. Esse relatório, ele demonstra e ele apura o resultado da operação da empresa. Então, de um dado período, você comprou, vendeu, e aí vai a pergunta, deu lucro ou deu prejuízo? Você vai fazer o DRE e demonstrar quais foram as suas receitas, quais foram os seus custos e despesas e qual foi o resultado, se foi lucro ou se foi prejuízo. Então, de uma maneira simplificada, é o resumo financeiro. O resumo financeiro da empresa naquele período. Vamos lá, então. Demonstração do resultado. Você vai evidenciar o lucro gerado ou prejuízo que a sua empresa teve num dado período. Começa com você colocando a receita operacional bruta, que é a somatória das vendas de produtos e serviços da sua empresa. Depois você deduz eventuais devolução de vendas e os impostos sobre as vendas e serviços, que é o PIS e COFINS, o ICMS, o IPI. Você coloca o valor calculado aí. Bom, receita operacional bruta menos as devoluções e menos os impostos, você tem a receita operacional líquida. É aqui que é o faturamento real da sua empresa. O bruto não é porque tem imposto dentro. Então, a receita operacional líquida é o que realmente você faturou. Bom, menos o custo da mercadoria vendida, que a gente chama de CMV ou CPV, custo do produto vendido. A diferença entre CPV e CMV é que o CMV é no comércio, o CPV é na indústria. Tanto faz usar um ou outro, tá? Então, receita operacional líquida menos custo da mercadoria vendida. Aí você tem o lucro bruto. Receita menos custo é lucro bruto que você tem. Posso pôr no bolso isso? Claro que não, é um lucro bruto. Você vai pagar agora as despesas operacionais, ou seja, os gastos que você teve na operação da empresa. E há 3 grupos de gastos para manter a sua empresa funcionando. 3 grupos de despesa. As despesas administrativas, água, luz, telefone, aluguel, salários administrativos. Despesas comerciais, comissão de vendas, propaganda, inadimplência das vendas, displays, que mais? Brindes que você dá aos clientes, gasolina, hotel, almoço dos vendedores. E por último, despesas financeiras. Despesa financeira é juro que você paga, né? E tarifas bancárias que você paga, tanto para banco quanto para fornecedor, se você atrasou o boleto e vai ter que pagar juro em cima. Então, olha, o lucro bruto menos as despesas operacionais, eu tenho o lucro líquido antes do imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. As taxas, tanto do imposto de renda quanto da contribuição social, elas variam de empresa para empresa. No jogo, nós vamos trabalhar com taxa fixa.
o imposto de renda da pessoa jurídica de 15% e da contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. Muito bem, então aí, mas antes de você calcular o imposto de renda e a contribuição social, você tem que acrescentar aqui as receitas não operacionais ou despesas não operacionais. Se for receita não operacional, você vai somar. Se for despesa não operacional, você vai diminuir. O que é uma receita não operacional ou despesa não operacional? São vendas de ativo com lucro. Aí é uma receita não operacional. Ou venda de ativos com prejuízo. Aí é uma despesa não operacional. Venda de sucata, refúgio, ferro velho da empresa. Muito bem, então o lucro operacional antes do imposto de renda, mais a receita não operacional, ou menos o despesa não operacional, eu tenho aí o lucro líquido antes do imposto de renda e também da contribuição social. Aí eu calculo, faço a provisão, ou seja, eu já deduzo o valor a ser pago para o imposto e para a contribuição social, aí eu tenho um lucro líquido depois do imposto de renda e depois da contribuição social. Termina aqui? Não. Aí tem as participações. Quem que vai participar desse lucro líquido apurado? Depois do imposto de renda e da contribuição social. Os funcionários, através do PLR. O que é PLR? Participação nos lucros e resultados. E depois dividendos. O que é dividendos? Dividendos é divisão do lucro. É uma parte do lucro líquido da empresa vai ser distribuído aos sócios. Então, é dividendos a pagar. Quanto pode ser distribuído aos sócios? 25%. E o PLR aos funcionários? No máximo, 10% do lucro líquido apurado. Bom, então aí, por fim, agora sim, dos lucros líquidos depois do imposto, eu deduzo as participações, aí eu tenho o lucro líquido do exercício. Lucro líquido do exercício é o lucro apurado na empresa. Então, nós aqui estamos falando... Então, aqui nós estamos falando de relatórios gerenciais. Nós falamos já do balanço patrimonial, do DRE e do fluxo de caixa. Não, fluxo de caixa a gente não falou, nós vamos falar agora, fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Antes, porém, deixa eu fazer essa pergunta que é muito importante você não confundir. Ter lucro não significa que a empresa tem uma boa gestão de caixa. Isso está certo ou está errado? O que você acha? Ter lucro significa o seguinte: é o total da sua receita menos o custo e menos despesas. O resultado disso tem que ser positivo, ou seja, a receita ela cobre o custo e paga as despesas e ainda sobra alguma coisa, que é o lucro. É assim que você apura o lucro. E gestão de caixa? Gestão de caixa é problema de liquidez. O que é liquidez? Capacidade de você poder pagar as dívidas e sobrar um saldo no seu caixa. Como é que você faz isso? Então, fluxo de caixa é isso, ó. Total das entradas, que é os recebimentos de dinheiro, menos o total da saída, que são os pagamentos, os gastos. Então, a diferença entre total de entradas e total de saída é o que nós chamamos de fluxo de caixa. Aí, mais o saldo inicial que você tinha no caixa é igual ao saldo final. Esse é o modelo de fluxo de caixa que toda empresa tem que fazer para você administrar a sua liquidez, capacidade de pagamentos. Boa sorte no jogo!